o algoritmo. Olha, vamos agora para o nosso destaque internacional, vamos falar sobre as eleições na Venezuela, que, devido às últimas declarações do presidente Nicolás Maduro, candidato à reeleição, ele que já tem 12 anos no poder, ganharam uma projeção. Eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, mas se não fossem aquelas declarações do Maduro, nós talvez não estivéssemos falando hoje aqui de eleições na Venezuela, talvez no máximo no domingo que elas ganhassem algum destaque na imprensa brasileira. Mas o certo é que nos últimos dias só tem dado Venezuela. E hoje, e ontem o Maduro voltou a falar, né? Reclamou novamente de urnas eletrônicas auditáveis. Hoje eu vi o candidato da oposição, o González, que é o que tem mais possibilidade de vencer as eleições, já que a candidata da oposição ela foi tirada de cena por uma decisão da justiça de lá. Ele comentou sobre o fato do Tribunal Superior Eleitoral desistir de mandar observadores. Lembrando que não foi só o Tribunal Superior Eleitoral. Também desistiu a União Europeia, não vai mais mandar os observadores. E o ex-presidente da Argentina publicou também na rede social que foi desconvidado pelo Maduro, ele que iria também como observador. Do Brasil, a gente vai ter apenas o Celso Amorim, que é embaixador e é um embaixador para assuntos de política internacional do presidente da República e que vai lá como enviado político e não como observador eleitoral. Mas tivemos também uma fala importante do chefe militar das Forças Armadas dizendo que lá na Venezuela as Forças Armadas não serão árbitras das eleições no país. Encuestas por televisão e por redes. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, rejeitou que as Forças Armadas possam ser árbitras das eleições presidenciais do próximo domingo. A declaração ocorreu durante o ato de implantação do Plano República, uma operação militar para supervisionar os centros eleitorais. O principal candidato da oposição, o diplomata Edmundo Gonçalves Urrutia, pediu aos militares que respeitem e façam cumprir o resultado eleitoral, que, segundo as pesquisas, favorecem Edmundo. Transfeririam a autoridade para dizer se isso é correto para as Forças Armadas bolivarianas. Isso não pode ser e não será assim. As Forças Armadas têm suas funções claramente definidas. O presidente Nicolás Maduro, que busca uma nova reeleição, insiste que as Forças Armadas são leais a ele e levantou a possibilidade de uma revolução se a oposição vencer. Um total de 180 mil militares e policiais serão destacados em todo o país para manter a segurança durante as eleições. Confiar, Lécio? Dá não, Cíntia. A gente sabe que as Forças Armadas, principalmente os exércitos, eles ficam sob comando geral do presidente da República. Não só na Venezuela, mas em qualquer país em que tem essa harmonia entre os poderes, principalmente quando o comando já é direcionado às Forças Armadas. Então, não dá para confiar. O próprio Maduro já fez uma ameaça nesse sentido. Ele mesmo já deixou claro que não tem intenção nenhuma de perder as eleições, independente de o que seja necessário fazer para que isso aconteça, para que ele seja reconduzido ao cargo. Então, não dá para confiar. Infelizmente, a gente tem um cenário instável. O próprio Brasil, que sempre foi um parceiro tanto institucional como político, eu diria, né, tem uma aliança, de certa forma, ideológica, já se afastou, porque viu que o cenário lá tem a tendência de piorar, né, caso Maduro não fosse eleito, porque mesmo que se diga que as eleições estão sendo fiscalizadas, de que há um sistema também confiável de eleição, eu acredito que a eleição lá é de cartas marcadas, já tem um resultado estabelecido, Maduro vai ser reconduzido, porque o processo eleitoral não tem essa fiscalização, a votação também acontece de maneira muito obscura, os candidatos de oposição não têm acesso sequer aos mesários, a quem pode colocar como fiscal, está tendo um problema lá com isso, eles não estão conseguindo registrar os fiscais. Então, é uma eleição que a gente já tem, de certa forma, uma certeza de como que ela vai terminar e que as Forças Armadas também aceitariam, sim, um chamado de Maduro para impedir que o resultado seja diferente do que ele espera, Cíntia. Cíntia, são eleições já contaminadas. Primeiro, porque não foi dada igualdade de oportunidades para os candidatos.
porque a oposição é totalmente reprimida na Venezuela. O Alessio citou alguns exemplos, e até mesmo para fazer campanhas, comícios, há uma forte repressão contra os candidatos de oposição ao Nicolás Maduro. Então a Venezuela já vive uma ditadura, porque hoje as instituições já são aparelhadas, os militares são aparelhados, são servis ao governo Maduro, e o judiciário venezuelano também. Inclusive, me recordo de um recente relatório da Organização das Nações Unidas, da ONU, que coloca o judiciário da Venezuela como apenas um instrumento de repressão do governo Nicolás Maduro, inclusive referendando prisões arbitrárias e prisões, inclusive, de adversários políticos do atual ditador venezuelano. E, felizmente, o Brasil começou a abrir os olhos para o que é, de fato, Nicolás Maduro e o que ele representa para o continente, para a América do Sul. Porque ele já tentou invadir território de uma nação vizinha e ninguém garante que ele não vai tentar fazer a mesma coisa novamente. O Brasil, como líder latino-americano, claro que tem esse papel de manter a pacificação, de manter o diálogo, mas esse afastamento do presidente Lula é essencial, porque o presidente Lula, ele sempre fala que defende a democracia, e não dá para dizer que defende a democracia e ratificar o que acontece na Venezuela.